Moraes isolado. A notícia é de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, de terça-feira. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Esta senhora pode ser tida como esquerdopata e tendenciosa, mas nunca mal informada. Tem fontes privilegiadas e próximas do poder formal. Seu registro denuncia a situação complexa vivida nos bastidores da cúpula do judiciário, transtornada com a porretada que a administração americana deu em um de seus membros, o ministro Alexandre de Moraes, hoje qualificado internacionalmente como um pária violador dos direitos humanos. E o quadro só fez piorar com a decisão monocrática de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro tinha sido proibido anteriormente de usar redes sociais, direta ou indiretamente por meio de outras pessoas, só podendo receber visitas de advogados e de outros indivíduos mediante autorização. Segundo Moraes, a prisão se baseou no uso intencional dos perfis de aliados para instigar ataques ao STF e apoiar a intervenção americana no Brasil. A dúvida quanto à decisão do ministro é como responsabilizar alguém por ato de outrem, como está na própria decisão cautelar, mais propriamente, a ameaça de punição por postagem de conteúdo em redes sociais de terceiros. Isso beira o absurdo jurídico e não é condizente com a proporcionalidade que deve estar presente no direito penal. Mais absurdo ainda. Segundo o ministro, Bolsonaro poderia dar entrevistas e fazer pronunciamentos públicos. Mas se estas falas fossem usadas por terceiros, o ex-presidente teria as cautelares revogadas. Ora, ninguém pode ser castigado por ato de outra pessoa. Isso está claro na leitura do artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos individuais, ou seja, atos dos outros não podem nos prejudicar sob pena de insegurança jurídica, que, aliás, não é algo que a Suprema Corte tem procurado ultimamente por evitar. A precipitação do ministro Moraes, que empreende uma cruzada contra tudo e todos que se relacione ao clã Bolsonaro, pode estar relacionada à punição que a Casa Branca lhe aplicou sobre a Lei Magnitsky, impondo-lhe restrições financeiras, reputacionais e patrimoniais. Acostumada a ganhar, a ter todos sob seu jugo, a encolher seus colegas de toga e a protagonizar sempre, Moraes encarou pela primeira vez uma porrada firme, bem no centro do queixo, com a mão pesada de um adversário de um porte excessivamente maior e mais poderoso. A manchete da colunista Bergamo sugere nas entrelinhas a recuada dos outros ministros, diante justamente das possíveis sanções dos Estados Unidos. Nota no X do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental da Secretaria de Estado dá conta do seguinte: os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. A ameaça foi clara, direta e sem rodeios. E os que a ela estão afetados sabem que a gestão Trump não tergiversa, não perdoa, não adia. Age a partir de uma posição de força, e força bruta. Algo como um paquiderme esmagando uma barata. Aliás, o isolamento de Moraes já se revelou na nota institucional do STF, quando da sua punição, nota esta firmada pelo presidente da Corte. Manchete do Poder 360. Maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. Depois o racha se mostrou novamente no tal jantar oferecido pelo presidente da República, no Alvorada. Foi chamada a turma toda, mas somente 6 ministros participaram do converscote. A matéria de Mônica Bergamo disse que a prisão de Bolsonaro irritou ministros do STF que a consideraram exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Dirão alguns, mas os mesmos ministros já avalizaram no passado medidas polêmicas do mesmo Moraes relativas aos malfadados inquéritos por ele chefiados. Ok, mas era outra época. Não havia Trump de chicote na mão. O céu era de brigadeiro para a torre de marfim do STF. O autoritarismo estava com toda a força e não se divisava no horizonte ameaça alguma à ditadura da toga, dentro da chamada supremocracia. Só que o tempo mudou. Biden se foi, a cavala não foi eleita, a USAID já era, Trump subiu no pódio e, para piorar tudo, veio
Agora, a Vaza Toga 2, sob a forma de denúncia pesada patrocinada pelo ex-assessor de Moraes no TSE, o tal de Eduardo Tagliaferro, que de Roma ameaça vomitar uma série de documentos e várias mensagens sobre perseguição de políticos de direita, aliada a ataques à liberdade de expressão. Pela proximidade entre as duas figuras, como sugere a foto publicada pelo Brado Jornal, dá para deduzir a potencialidade da nitroglicerina que está prestes a explodir. Diz Bergamo que a teimosia do ministro, dado ao monopólio do acerto, impede que ele reveja de modo unilateral a decisão de prender domiciliarmente Bolsonaro, o que pode levar os integrantes da primeira turma a derrubá-la por maioria. Fato é que a provável tomada de decisões ainda bem mais contundentes por Donald Trump empurra a corte a isolar Moraes, dado o descontentamento com a extremada medida tomada contra o ex-presidente, apenas no intuito de reafirmação de poder e intenção de dobrar a aposta em relação ao vizinho do norte. E a situação como um todo só tende a piorar mormente após o longo depoimento dado na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados pelo funcionário americano Mike Pence acerca da interferência da administração Biden nas eleições de 2022. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, faça sua inscrição no canal, é de graça, não custa nada, e você ajuda a sua consolidação. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o isolamento de Alexandre de Moraes. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Grato pela audiência. Tchau!